Flamengo querendo retomar a liderança do Brasileirão enquanto o Grêmio quer voltar a vencer na competição. Quais as melhores oportunidades no mercado de apostas para esse confronto? Vamos falar agora no Bets do Dia. Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Campeonato Brasileiro da Série A nesta quinta. Tem jogão, hein? Jogo interessantíssimo entre Flamengo e Grêmio. E quem vai me ajudar na análise dessa partida é ele, Matheus Montenegro. Fala, Matheus. Fábio, vamos que vamos, meus queridos. Duelo de gigantes do futebol brasileiro. Rubro-negro carioca contra o tricolor gaúcho. Vamos trazer um contexto das duas equipes, como elas chegam para esse confronto, números, estatísticas e informações para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. É isso, o jogo nesta quinta, 8 horas da noite, lá no estádio do Maracanã, jogo válido pela 8ª rodada da Série A. A gente já aproveita para ver como chegam os dois times em números. O Flamengo vem muito bem, 5 vitórias consecutivas, Fez 6-1 no Vasco, seu principal rival na rodada passada. O Grêmio vem de 2 jogos pela Libertadores, Venceu o Atipato fora de casa, empatou com o Estudiantes, resultados que foram suficientes para colocar o time gaúcho na próxima fase, mas no Brasileirão a equipe vem de derrota, Vem de uma derrota para o Bragantino, Então o tricolor quer voltar a vencer pela competição nacional. O Flamengo é o segundo colocado com 14 pontos, Iniciou a rodada na liderança, mas na abertura da rodada a gente teve o Botafogo vencendo o Fluminense, e aí o Fogão é o líder momentâneo, mas se o Flamengo fizer o dever de casa, vai retomar essa primeira colocação. Já o Grêmio é o 13º com 6 pontos, mas vale ressaltar que o Grêmio tem alguns jogos a menos, Teve alguns jogos adiados aí devido às enchentes lá no estado do Rio Grande do Sul. Matheus, já dá para falar desse jogo? Pois é, o Flamengo, podemos dizer que ele é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um jogo a menos do que o Botafogo. Essa 8ª rodada teve uma pausa, por causa do amistoso da Seleção Brasileira na quarta-feira, então não tivemos jogos do Brasileirão na quarta, na terça e na quinta apenas. O Flamengo chega embalado, São 5 vitórias consecutivas, a última uma goleada que fura assim, a bolha, fura o contexto, um 6-1 diante do Vasco, foi a maior goleada do Flamengo no Clássico, inclusive, Então, chega empolgado, chega embalado para o confronto, mas com alguns desfalques, vale ressaltar, Tá rolando aí amistosos preparatórios para a Copa América, o Flamengo não vai contar com o Dela Cruz, com a Arrascaeta, tá com o meio de campo ali prejudicado, mas ainda assim chega muito forte para esse confronto. Vamos trazer agora padrões das equipes para a gente entender melhor, construir uma linha de raciocínio baseada em como vêm essas equipes para esse confronto. É isso, o Flamengo que em muitos jogos foi um time econômico, mas nas últimas partidas vem marcando muitos gols, Fez muitos gols contra o Milionários, fez muitos gols contra o Bolívar, fez 6-1 no Vasco, como a gente citou. Então, em 4 dos últimos 5 jogos do Flamengo, ele marcou pelo menos 2 gols, em cada partida. Então, é um ataque que vem funcionando mais, mas vale ressaltar, como o Matheus já frisou, jogadores importantes do meio de campo não estarão à disposição, então isso pode fazer que o ataque do Flamengo talvez seja menos poderoso do que foi nas últimas partidas. Já o Grêmio, ele tem uma tendência de poucos gols, nos seus jogos. Em 8 das suas últimas 9 partidas, a gente teve no máximo 2 gols nos jogos do tricolor gaúcho. Então, é um time aí que tem jogos com poucos gols na grande maioria das vezes. E já no confronto direto, Matheus, nos jogos no Maracanã, sobretudo, com o Flamengo como mandante, um ótimo aproveitamento. Nos últimos 9 jogos, 7 vitórias do Flamengo, e teve um empate e só uma vitória gaúcha. Pois é. O Flamengo que ele teve 3 momentos muito claros, eu diria assim, nessa temporada, Ele começa o ano muito bem, sofrendo pouquíssimos gols ali durante o Campeonato Carioca, engatou uma sequência de 10 jogos sem sofrer gols, depois embalou um momento muito ruim, Chegou até um período de correr risco de não passar para a próxima fase da Copa Libertadores, mas é interessante a gente trazer esse retrospecto de que marcou pelo menos 2 gols nos últimos 5 jogos, porque exatamente há 5 jogos o Flamengo ele volta a ser o que se espera, Tem atingido o potencial que é, de fato, um dos melhores elencos do Brasil hoje, indiscutivelmente. Para essa partida, especificamente, a gente tem realmente esse ponto de alguns desfalques, por isso vamos chamar o nosso momento Bet Nacional para a gente dar uma olhadinha nas odds, porque não adianta nada a gente conversar e trazer esse contexto se não ver as odds e analisar onde é que a gente vai buscar valor, Fábio? Em termos de resultado final, a gente já vê, obviamente, um favoritismo grande até, eu diria, pro lado do Flamengo, uma cotação de 1,50 na vitória do Rubro-Negro Carioca e uma vitória de 6,22 pagando para o Grêmio.
Fábio, você acha que já vale a pena essa vitória do Flamengo? Eu apostaria. Jogo no Maracanã, o Flamengo está muito bem, apesar dos desfalques. Eu acho que o De La Cruz, sobretudo, né, Sim, no momento atual, Arrascaeta também. Pesa demais pro Flamengo. O Grêmio também tem o Vilha Sante, né, que é da seleção paraguaia, que também não vai estar à disposição, mas eu acho que pesa menos, né? O Flamengo tem mais desfalques. Mas eu acho que o Flamengo é favorito, tá? O Grêmio não jogou bem contra o Estudiantes, né? Venceu o Atipato ali, foi um jogo muito mais na raça, um jogo com um gramado ali quase impraticável. Acho que o Grêmio ainda está sofrendo um pouquinho ali com um período que ficou sem jogar, enfim, com tudo o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, para mim não seria absurdo, tá? Ir logo no Flamengo, mas eu até aproveitaria pro ao vivo, esperar essa odd aumentar, porque não acho que o Flamengo vai fazer um gol tão cedo assim. Então, espera ali 10, 15 minutos para ir no Flamengo. Eu esperaria mais para ir nessa vitória. Análise perfeita, meu querido Fábio. Estou 100% de acordo. Vamos dar uma olhadinha em gols rapidamente, produção, por favor? Vai lá na aba de gols para a gente dar uma olhada. A expectativa de gols acaba sendo alta para esse confronto, né? A Bet Nacional ela precifica que a tendência de sair pelo menos 3 gols no confronto acaba sendo maior do que sair até 3, né? Isso porque o Flamengo ele está sendo tratado como muito favorito para esse confronto. Mas o meu adendo aqui considerando que o Flamengo tem esses desfalques e também levando em consideração esse retrospecto, o padrão da equipe do Grêmio que a gente trouxe recentemente, né? Acredito eu que ainda está sofrendo ali impactos, né, dessa pausa que teve por um bom tempo, o time ficou sem treinar e tudo mais, ainda não tem o seu estádio à disposição, então também não está jogando lá no Rio Grande do Sul. Ontem desceu poucos gols. Em 8 dos últimos 9 jogos do Tricolor Gaúcho, nós tivemos no máximo 2 gols na partida. E eu acredito que vai ser uma tônica para esse confronto, tá? Não imagino o Flamengo conseguindo outra goleada, como foi diante do Vasco, né? Até porque não tende a ter a mesma produtividade, né, com os desfalques dos jogadores que estão na seleção. Então, eu não vou nem destacar o menos de 2,5, mas sim uma alternativa mais segura, ainda que é o menos de 3 gols, pagando 1,57. Acredito que seja uma ótima para esse confronto, por quê? Para dar head, teria que sair 4 gols no confronto. É muita coisa, né? A gente trouxe aqui o retrospecto do Grêmio recente e eu vou até destrinchar um pouco mais. Se a gente desconsidera ali o Campeonato Gaúcho, né, que é um campeonato de nível abaixo, o Grêmio disputando partidas contra equipes mais fracas, né, de Série D, Série C, até sem série, trazendo o retrospecto do Grêmio em Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, em 12 jogos, 10 deles tiveram no máximo 2 gols. Em um deles saiu 3 e só um que saiu 4 ou mais, que foi no 4-0 que venceu o The Strongest. Então é muito difícil sair 4 gols nesse confronto. Se sair exatamente 3, o apostador está protegido, certo? Ou seja, se a partida termina 3-0 para um dos times ou 2-1 para uma das equipes, o dinheiro é devolvido para o apostador. Então é uma proteção maior do que pegar o menos de 2,5 gols. Por isso eu acabo acreditando que seja uma excelente opção para esse confronto. Boa, acho que é isso, né? O Flamengo toma pouco gol, né? O Flamengo vem tomando poucos gols. Sim, tem esse ponto também, né? Ele nos últimos 5 jogos só sofreu do Vasco, né? E a gente pode até relativizar um pouco, porque foi um gol achado ali do Vasco no início do jogo, um golaço do Verratti. Produção, vai lá na aba Jogador, por favor, porque pode pintar uma lei do ex aqui, né? O Everton Cebolinha jogando muita bola, fez uma partidaça diante do Vasco da Gama, foi até o melhor em campo ali, eu diria, né? E a gente tem uma cotação aí para o Cebolinha fazer gol de 3,96, tá? É uma cotação muito alta, jogando muita bola aí o ponta do Flamengo, que jogou boa parte ali no Grêmio, é onde foi revelado. Quem sabe não pinta uma lei do ex, é um bingo, né? Um bingo para esse confronto. Boa, acho que é uma boa. 3,96 tá uma odd interessante. Acho que o Flamengo é favorito, tá? Acho que a aposta que a gente focou aqui, né? Eu acho que o risco é o Flamengo fazer muitos gols. O medo é aí. O medo é o ataque tá tão inspirado como esteve contra o Vasco, mas tudo bem, né? Eu acho que o Grêmio tem uma defesa mais segura, né? Sim. E como o Flamengo perde também um pouco da criação, né? De La Cruz jogando muita bola e a Arrascaeta a gente sabe a qualidade que tem também. Então acabo acreditando que essa probabilidade do Flamengo fazer muitos gols diminui um pouco. Então por isso menos de 3 gols é uma boa pedida. Muito bem, então vamos para a nossa dica do tipster para o duelo entre cariocas e gaúchos pelo Campeonato Brasileiro. Vamos para ela, né? A nossa queridíssima dica do tipster para Flamengo e Grêmio, jogo válido pela 8ª rodada da Série A do Brasileirão. A nossa dica fica por conta do menos de 3 gols. Lembrando que aqui é o mercado asiático. Se sair exatamente 3 gols, o dinheiro é devolvido para o apostador. A cotação é de 1,57 pré-jogo. Lembrando que, obviamente, essas odds elas estão sujeitas à alteração. Acreditamos que a partida não tenderá a sair muitos gols. O Flamengo é favorito para o confronto, até por isso tem uma expectativa de muitos gols, mas está desfalcado por jogadores que estão na seleção. As principais ausências aí ficam por conta de De La Cruz e Arrascaeta. Então, o meio-campo do Flamengo vai estar muito modificado. Acredito que isso possa atrapalhar a produtividade do rubro
rubro-negro carioca e acabe tendendo a uma partida de poucos gols. A gente também observou que o retrospecto recente do Grêmio indica que saem poucos gols nas partidas do Tricolor Gaúcho. Em 8 das últimas 9 partidas, só saiu até 2 gols. O Fique de Olho, uma alternativa para o ao vivo, é na vitória do Flamengo, que pré-jogo está pagando muito pouco, mas ali por volta dos 20 minutos, se o Mengão ainda não tiver feito 1-0, você pode buscar essa opção com uma odd ainda mais atrativa. Dicas dadas aí para o jogo entre Flamengo e Grêmio, jogo desta quinta-feira pelo Campeonato Brasileiro, e valeu demais, tá? A edição do Bet do Dia vai ficando por aqui, mas fica de olho aí no nosso site, no nosso canal no YouTube, porque tem outros vídeos analisando outras partidas aí do futebol brasileiro. Também vamos começar a analisar a Eurocopa, a Copa América, então fica de olho, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, e entra lá no nosso site tvbet.com, o seu guia definitivo para apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto.